Então, se você tem sua Bíblia, pode abrir. Se não, acompanhe aqui no slide. Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, versículos 27 a 30. Eu coloquei aqui a Nova Almeida atualizada. Não sei qual versão você mais gosta, mas você pode acompanhar o que está na sua mão, ou também aqui no slide. Diz assim: acima de tudo, diz Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses 1. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes, em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isso da parte de Deus, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e que agora estão ouvindo que continuo a ter. Filipos, cidade de Filipos, é uma colônia romana, uma cidade importante naquela região. Paulo, orientado por Deus, ele teve uma visão da visão do macedônio, lembra disso? Venha à Macedônia e nos ajude em sua segunda viagem missionária, porque ele tentava ir para alguns lugares, diz as Escrituras em Atos 16, que Deus impediu. Mas nessa visão, venha à Macedônia. E Paulo, juntamente com sua equipe, Lucas já estava com ele, entenderam que Deus estava os guiando para entrar na Europa. E chegaram em Filipos. E em Filipos evangelizaram, pregaram o evangelho. A primeira pessoa que se converteu, quem foi? Uma senhora chamada Lídia. Foi a primeira que se converteu. Ela temia a Deus, mas ela não tinha um conhecimento do Evangelho. Ela crê no Senhor Jesus. Paulo investe, sua equipe investe na vida dela, em outros que passam a crer em Jesus. Deus usa Paulo para libertar uma moça que estava endemoniada, que era explorada pelos religiosos da cidade, porque era um comércio religioso que também acontecia naquela cidade. Por causa disso, criou-se um tumulto. Paulo foi falsamente acusado, foi espancado em praça pública. Ele e Silas foram jogados na prisão. E à meia-noite, eles estavam reclamando, dizendo: Senhor, o Senhor nos deu a visão de vir para cá, e é para isso, para sermos espancados injustamente e sendo levados para a prisão. É isso que eles faziam? Não, diz o texto bíblico que eles cantavam e adoravam a Deus, mesmo diante de tal situação. Enfim, eles são libertos pela manhã, pelo poder de Deus. O pessoal não entende muito bem o que vai acontecer, mas ali surge uma comunidade. Surge uma igreja, pequena, mas é a igreja com quem Paulo estabelece um relacionamento mais próximo, comparado com outras igrejas. Esta igreja foi aquela igreja que investiu em Paulo, que enviou ofertas, que enviou, por exemplo, Epafrodito para visitá-lo quando ele estava preso, onde ele escreveu essa carta lá em Roma, na sua primeira prisão. Então, Paulo foi usado por Deus para começar essa igreja na segunda viagem missionária, então por volta do ano 50, 51, alguma coisa assim. E agora Paulo está preso em Roma, lá pelo ano 60, 62, provavelmente, e está escrevendo essa carta a essa igreja, essa pequena comunidade, lá em Filipos, de Roma a Filipos. A igreja enviou Epafrodito, visitou Paulo, trouxe oferta, trouxe encorajamento. Epafrodito ficou doente, quase morreu, se recuperou, e através dele Paulo envia essa carta para dois objetivos principais. Primeiro, para expressar sua gratidão aos irmãos pelo companheirismo, pela parceria em favor do Evangelho. Ele fala isso no capítulo 1. E segundo, para exortar, encorajar os irmãos a continuarem firmes, batendo pela fé. É o que ele diz aqui, né? Ele fala assim: olha, quer eu vá aí vê-los,
E se você ler os versículos anteriores, ele estava naquela situação: será que eu vou ser morto na prisão? Será que ainda vou viver? Ele fala assim: para mim não importa, o que importa é eu vivo para Cristo, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Versículo 21, nesse capítulo. Então ele fala assim: eu acho que serei solto, e eu acho que vale a pena continuar vivo para continuar a servir vocês. Paulo estava tomado dessa visão, dessa motivação de viver para Jesus. Se eu estou vivo, eu vivo para Ele. E se eu morrer, isso é um lucro, isso é um ganho, porque é incomparavelmente melhor estar com o Senhor na eternidade. Então ele fala assim: mas se eu for solto, se eu for aí ver vocês, ou se estando ausente, eu recebo alguma notícia de vocês, que eu possa ouvir boas notícias. Eu estou aqui, Johanna e eu, de passagem, mas agora conhecemos vocês e não vamos mais esquecer vocês. E eu posso, talvez, emprestar um pouquinho essas palavras. Olha, eu gostaria, se um dia voltar aqui e vê-los, ou ouvir notícias de vocês, e acho que Ed e Rosana, o mesmo sentimento. Que possam ver pessoalmente, se tiver a chance, ou ouvir notícias de que vocês vão bem. E Paulo vai colocar aqui 3 alvos. E esses alvos, é interessante, não são particulares apenas à igreja em Filipos, essa comunidade. Esses alvos eram para qualquer igreja que Deus usou Paulo para plantar, ou qualquer igreja em 2000 anos de história, para essa igreja aqui, ou qualquer outra, lá do outro lado do mundo, no Brasil. Esses 3 alvos. Em contrapartida, enquanto vimos esses 3 alvos, nós vamos ver 3 ameaças. Então eu queria que hoje à noite, pela graça do Senhor, seja bem especial, que sejamos bem abertos de coração. Eu fiquei pensando que passagem da palavra de Deus trazer para os irmãos. Que abramos o nosso coração e mente e ver o que Deus vai dizer nessa passagem para vocês, para você e para vocês. Amém? Preparados? Então, o primeiro alvo que o texto coloca para nós, então nós vamos ver aqui 3 alvos e 3 ameaças para ficarmos atentos. O primeiro alvo de Deus, nessa passagem, por meio de Paulo, é: acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. Que vocês vivam com coerência à fé que vocês dizem ter. Em contrapartida, o perigo é a conformação com os valores desse mundo, ou comprometer a fé que dizemos ter. O texto diz assim, muito claramente: acima de tudo, e essa palavra traz a ideia de prioridade, de importância. Acima de tudo, vocês que agora creem em Jesus, vocês que seguem o Senhor Jesus, vocês que confiam nele, vocês que são filhos de Deus, que vocês vivam o dia a dia de suas vidas de modo digno desse Evangelho, o Evangelho de Cristo que vocês dizem que creem. Eu queria que você lembrasse, eu estava lembrando hoje, como Deus o alcançou. Talvez alguns de vocês são convertidos há meses, ou há poucos anos, ou há décadas. Eu criei no Senhor Jesus em janeiro de 91. Pouco mais de 33 anos atrás, eu tinha 17 anos. Ixi, agora você sabe a minha idade, né? Bom, 35 anos. Bom, eu sei onde eu estava e eu sei como vivia. Se a sua história é semelhante a mim, eu estava totalmente quebrado. Eu estava totalmente perdido. Eu nasci num lar em que não durou 6 anos. Meus pais se separaram. Eu era uma criança de 7 anos de idade, perdida. Pai e mãe, mãe e pai, onde é que eles estão? Vamos viver juntos, vamos viver. Eu tive 2 irmãs mais novas. E eu vivi, e aquilo foi difícil para mim. Com 8 anos, fui morar com meu pai. Não morei mais com minha mãe. E nunca mais morei com minha mãe. Saí de casa, morar com meu pai, em madrasta, minha mãe ficou com as 2 irmãs, teve mais um filho, teve mais uma filha, com outro relacionamento. Então foi muito difícil, eu vivi aquele momento da infância e da adolescência muito conturbada, sem referência, sem Deus. Embora tenha ouvido do Senhor Jesus, mas meu pai não facilitou eu ser discipulado na fé. Me fez fazer primeira comunhão, porque era a cultura católica da minha família. Em adolescência, eu fiz o que bem entendia. Eu estava vazio, amargurado, em conflito. Então, como adolescente, solto no mundo, você vai experimentando o que vai aparecendo.
E eu lembro que tinha um vazio, que eu tinha uma amargura, que eu tinha conflito, que eu tinha tristeza no meu coração, mas eu achava que era dono do meu próprio nariz e podia fazer as coisas à minha maneira. Mas Deus foi gracioso de me achar onde eu estava, na lama. Eu me lembro que Deus usa cada coisa, né? Eu estava os mais antigos vão lembrar disso, danceteria. Hoje é balada, né? Danceteria, lembra disso? Ei, Silvio? Não, deixa pra lá, né, Silvio? Danceteria. E tum, né? E eu estava encostado na parede, nem estava bêbado aquele dia, não sei porquê, bom. E não foi uma voz que eu ouvi, mas um pensamento que veio. O que está fazendo aí? Aí não é o seu lugar. Foi a última vez que eu entrei numa balada, para ter balada. Deus foi começando a trabalhar no meu coração e me chamou e abriu os meus olhos. Eu comecei a congregar na igreja que eu já tinha ido quando era criança, na BF, no cultinho. E aí eu comprei uma Bíblia, eu trabalhava o dia todo, com 16 anos de idade, eu saí da casa do meu pai, diante de muitos conflitos, fui morar sozinho, depois morei com amigos. Comecei a igreja, comprei uma Bíblia, lendo a Bíblia, Deus começou a mexer no meu coração, a trazer à tona os meus pecados, as minhas deficiências, mas ao mesmo tempo, a graça dele, o amor dele, a bondade dele, a verdade de que ele veio para morrer por mim, pelos pecadores e satisfazer a justiça de Deus de modo que eu pudesse ser aceito por Ele. E eu me lembro que dobrei os meus joelhos em janeiro de 91 e disse: Senhor, me perdoa, me limpa, me dá nova vida, me salva. Me salva. Eu não sei como é que foi com você. Se dessemos a chance, cada um de vocês teria a sua história. Mas eu me lembro de onde Deus me tirou. Deus me tirou da lama, da sujeira, muitos pecados, muitos maus hábitos, meu caráter era distorcido. E Deus começou ali uma obra de transformação que ainda não acabou. Que continue. Minha esposa está muito bem. Quer saber? Pergunta para ela. Bom, essa é outra história. Mas, enfim, estou em transformação e continuarei em transformação, a santificação que Deus faz. Mas eu encontrei perdão, eu encontrei graça, eu encontrei aceitação, eu encontrei misericórdia, eu encontrei nova chance, embora lidando ainda com as consequências das más escolhas que eu fiz. Mas Deus me salvou. E a melhor notícia, não pelos meus méritos e esforços, porque ninguém pode cumprir a justiça de Deus para ser salvo. Somente o Senhor Jesus. Agora sou salvo, agora estou limpo, estou em processo de transformação. E Deus fala: viva agora com coerência. Viva de modo digno. Você foi salvo, você é filho de Deus. Você não está perfeito, mas você já está salvo e você está em santificação, mas viva com coerência. Alguém pode ser coerente, obediente a todo tempo? Não. Nós temos nossos fracassos, nós temos nossos dias, ficamos irados, soltamos uma mentira, tratamos mal alguém, pensamos mal, julgamos, temos inveja, ciúmes, preguiça. Lutamos. Temos ainda essa inclinação para o pecado, embora já sejamos regenerados. Já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, mas não estamos neste mundo e nesse corpo. Sofremos por causa do pecado. Mas uma exortação de Paulo aqui é: se você é de Deus, viva de maneira coerente com esse evangelho. Tenha no seu coração a disposição e clame ao Senhor a graça para que o ajude, o conduza a viver de modo coerente aquilo que você diz. Se você e eu dissermos, somos de Jesus, então, segunda-feira, terça-feira, em casa, no trabalho, no trânsito, na internet, na televisão, em qualquer situação, sozinho ou cercado de pessoas, eu quero viver para Deus. Eu quero agradar ao Senhor. Porque Ele é a pessoa mais importante da minha vida, a quem quero agradar. Nem é tanto as pessoas à nossa volta, embora sejamos muito preocupados com a nossa reputação. Mas devemos colocar Deus no altar, no centro. E quando fracassamos, e quando erramos, e já vou falar sobre vida em comunidade, há em Cristo uma nova oportunidade.
o perdão, uma nova chance, um novo recomeço. Embora às vezes pode ser difícil ir lidando com as consequências, algumas delas que perduram a nossa vida toda, mas temos a bondade de Deus para nos ajudar. Amém, meus irmãos? Vida de modo coerente. É interessante que Paulo fala assim, olha, façam tudo sem murmurações e nem discussões. Já vou aplicar esse texto para nós. E vivam como? Para que sejam irrepreensíveis, ou seja, não tem nada do que ser acusado, e puros. Filhos de Deus inculpáveis. E qual a situação? No meio de uma geração pervertida e corrupta, que é nosso mundo à volta, as pessoas que ainda não conhecem Jesus, ainda não são salvas, quer seja uma prostituta, um ladrão sem vergonha, ou um religioso de nariz empinado, achando que faz tudo certo. Não importa. Está longe de Deus, do mesmo jeito. No meio dessa geração, que nós sejamos, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Essa imagem é tão bonita, né? Brilhando como luzeiros neste mundo que é de trevas, que é de escuridão. Então, esse é o chamado de Deus para nós, que vivamos de modo coerente, que os nossos filhos, enquanto crescem e nos assistem na nossa intimidade do dia a dia, possam ver que a coerência, o pai, a mãe, o tio, seja quem quer que seja, que cuide de mim, é a mesma coisa na igreja. É a mesma coisa em casa, é a mesma coisa no carro, é a mesma coisa no trabalho. É a mesma pessoa, não tem teatro, não tem máscara. Se ajeita aí que agora é hora de igreja, bota a máscara da igreja. Não. Muitas crianças, na adolescência, têm uma crise de identidade, se afastam muitas vezes de Deus, porque não conseguem formatar em sua mente essa incoerência. Como podem os meus pais, o meu pai, minha mãe, seja quem for, dizer que são de Deus e não tem uma vida que condiz com isso? Há uma incoerência. Então, o chamado de Deus para nós somos fracos. Irmãos, eu sou fraco. Tem hora que, quantas vezes, não sei contar na palma, não sei contar quantas vezes precisei pedir perdão aos meus filhos por tratar mal a minha esposa. Pedir perdão para eles, porque eu os tratei mal, ou com ira, ou com displicência, não dei atenção devida, ou nem disciplinei como devia. Nós somos fracos. Mas nós temos a graça de Deus, nós temos a Igreja de Jesus para nos ajudar, nós temos o Espírito Santo, nós temos as Escrituras, nós temos condição, e os nossos filhos não estão esperando de nós perfeição, mas eles esperam de nós coerência. Que a gente fala uma coisa e a gente é aquilo. Eles não falam uma coisa e é outra. Não dá. Aí o filho não consegue, porque o que mais impacta nossos filhos não são nossas palavras, mas o nosso exemplo de vida. Então, um chamado para mim e para você, eu tenho filhos já, jovens adultos, mas estão olhando a nossa vida. Não é uma idolatria para mim, que eu tenho que fazer só para eles verem, mas se eu estou preocupado com Deus, é uma consequência. E quando há incoerências, e há, que nosso coração seja quebrantado e contrito, maleável, para nos quebrantarmos diante de Deus, assim, é verdade, Senhor, eu admito, eu reconheço, peço teu perdão, peço perdão às pessoas a quem errei, perdoo e sigo adiante na graça do Senhor Jesus. Então, como seguidor de Jesus, há algo na sua vida, na minha vida, que está incoerente com a expectativa que Deus tem para você, para mim? Há em Cristo Jesus perdão. Eu não sei como é que você está hoje. Eu não sei como está seu coração. Talvez você nunca creu em Jesus. Creia. É somente nele que você terá esperança. É somente no Senhor, no Evangelho, você terá vida. Nós estamos cercados de um mundo que nos pressiona a fazer o dinheiro, do prestígio, da popularidade, da reputação, da justiça própria, do conforto, os deuses para nós. Nessas coisas, quem sabe posso encontrar uma satisfação, uma realização, uma alegria. São ídolos que não merecem a nossa atenção. Somente o nosso Deus é digno da nossa atenção, esperança, expectativa, de modo a nos satisfazer aqui e agora e por toda a eternidade. Cuidado com isso, meus irmãos. E se há alguma incoerência,
o Senhor nos chama a pedir perdão e a seguir adiante. Agora, lembre-se uma coisa, muitas vezes Deus vai usar os nossos irmãos para não chamar a atenção das nossas incoerências, que é o segundo ponto. Nesse texto bíblico de Filipenses, mantenha a sua Bíblia aberta e acompanhe comigo, ele diz assim, olha, para que eu possa até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouço a respeito de vocês que vocês estão como? Que vocês estão firmes, em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. O alvo é cooperação, mas a ameaça, enquanto vivemos juntos como comunidade, a ameaça é o conflito. E olha, isso não é uma ameaça só para vocês, é uma ameaça para qualquer igreja do Senhor Jesus ao redor deste mundo hoje. Não é que interessante? Olha a sua volta. Quem é que Deus trouxe para conviver com você como seu irmão, sua irmã? Por exemplo, você escolheu seu irmão, sua irmã biológico? Ninguém escolheu? Você pode escolher seu irmão, sua irmã na fé? Não, nessa igreja não vou. Então, quem sabe você diga isso. Mas olha só o que Deus faz. Deus chama um povo dentre todos os povos. Nós cantamos na primeira música que toda língua, né, toda terra vai confessar que Ele é rei. E Deus está formando, e Hannah, né, emocionada, disse, é isso mesmo. Em nossas viagens, olha, estivemos nos Estados Unidos, no Brasil, em Moçambique, em alguns lugares da Europa, só nos últimos meses. Deus tem dado a oportunidade de ver muita gente e ver Deus agindo, e pessoas crendo, e a Igreja do Senhor Jesus, que não é perfeita, mas está em processo de santificação. Mas são pessoas diferentes. Deus traz pessoas de diferentes culturas. Aqui tem diferente cultura? Aqui? Tem diferente cultura aqui? Tem. Diferentes tradições? Tem? Tradições de família, tradições de fé? Tem? História de vida, né? Realidades tão distintas aqui, mas o que nos une é o sangue de Jesus. O que nos une é o nosso Deus. Para vivermos agora em unidade, não em uniformidade. Sabe a diferença? Não é porque nós somos todos iguaizinhos. Nós temos algumas diferenças que não são pecados, mas vivemos agora em unidade. E olha só, o texto diz que nós vamos viver um só Espírito, e eu acredito aqui que não é Espírito Santo, mas é uma só atitude, uma só alma, lutando juntos, lado a lado, pela fé do Evangelho. É interessante que nessa cidade de Filipos havia muitos soldados romanos aposentados. E Paulo usa aqui uma ilustração da parte atlética, de batalhar juntos, né, de jogar juntos, mas também de soldados que avançam e que estão lado a lado com seus escudos para vencer o inimigo. E esses soldados, os crentes, vão lutar não uns contra os outros, mas vão lutar um ao lado do outro contra o adversário comum, Satanás, a falta de fé e etc. Então, lutar juntos pela fé do Evangelho. E é muito interessante porque as Escrituras deixam muito claro para nós que nós vamos ter conflitos. O Neil Priolo, que é um autor de um livro chamado Conflito, ele fala 3 coisas muito interessantes, 3 verdades. Ele fala assim, olha, conflitos são inevitáveis, espere por eles, vão acontecer. Conflitos são pecaminosos, ou podem ser pecaminosos, se não for bem tratados, resolva-os. E conflitos são oportunidades, aproveite-os. A palavra conflito, né, mexe com a gente não quer conflito. Se você é como eu, né, às vezes quer evitar ou fugir, mas é necessário. Nós temos que lidar. O conflito é quando há diferente objetivo ou opinião que frustra um ao outro. Alguém quer peixe, outro quer frango, e agora é peixe ou é frango? É quem grita mais alto? É quem tem mais argumento? O peixe é certo, o frango é errado? Não.
Então ali já existe um conflito. Às vezes tem conflitos bestas, às vezes tem conflitos mais sérios, onde a verdade sempre está lá. As Escrituras definem a verdade. Mas há muito espaço para diferença. E as diferenças muitas vezes podem trazer esse conflito, e o conflito não bem tratado e resolvido gera uma tensão, gera um problemão e pode causar até divisão, separação. Então, achei muito interessante as palavras do Neil Priolo, porque fala assim, olha, não seja ingênuo achando que nunca temos conflito. Casais têm conflitos, famílias têm conflitos, igrejas têm conflitos. Nós podemos ser sábios para evitar conflitos que são completamente evitáveis. Mas alguns vão acontecer. Chegou o conflito, não adianta jogar debaixo do tapete, não adianta tentar esconder, não adianta fingir que não existe. Está lá o elefante na sala, está todo mundo vendo. Temos que conversar. Temos que tratar. E olha, os conflitos podem, pela graça de Deus, com sabedoria bíblica, ser uma oportunidade para crescermos ainda mais. Eu quando tenho conflito com a minha esposa, desculpe, irmãos, eu de vez em quando tenho, tá? Eu sei que vocês não têm, mas nosso casamento, de vez em quando, a gente tem um conflito. Às vezes eu não vejo isso como uma oportunidade para crescer ainda mais o nosso relacionamento, para amadurecer ainda mais a nossa habilidade de amizade e comunicação. Eu tendo a ficar mais tenso, ficar nervoso, me esconder, não querer conversar muito. Eu preciso entender isso melhor. Porque, sim, de fato, conflitos podem ser boas oportunidades para aproveitar. E é interessante que nessa igreja de Filipos, os irmãos estão comigo ainda? Estão comigo aqui? Nessa igreja de Filipos, Paulo não tem tantas correções. Se você ler, por exemplo, a carta de Paulo aos Coríntios, meu Deus, né? Mas tinha uma ameaça naquela igreja, e tinha um erro que estava bem gritante no convívio da igreja, que Paulo expõe publicamente. Era um conflito. Olha esse texto do capítulo 4, versículo 2 e 3. Paulo escreve, porque aquilo era escancarado. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, duas irmãs. Será que as irmãs são mais dadas aos conflitos, irmãos? Não. É porque talvez elas demonstram com mais clareza que tem algum conflito para resolver. Os homens escondem, fingem, está lá. As mulheres, vamos resolver. Tem coisa aqui, tem roupa suja para lavar. Rogo a Evódia, rogo, olha a palavra, olha o verbo que Paulo usa. Rogo, insisto, por favor. Evódia e Sintique, pense concordemente no Senhor. O Senhor é o árbitro. A palavra dele é o árbitro. Pense concordemente. Vocês estão em conflitos. Precisa chegar no acordo, chegar no consenso, chegar no ponto comum. Vocês duas. Nós não sabemos qual era o conflito aqui. Será que a Evódia, no aniversário da igreja, queria bolo de chocolate? E a Sintique pensou em bolo de morango? Por que eu estou pensando em bolo, né? Não sei. Será que é isso? Nós não sabemos. O fato é que tinha um conflito. E o conflito estava claro para a igreja. Talvez, você imagina Epafrodito lendo essa carta na igreja? E a Evódia, né? Rogo a Evódia. Evódia está lá, né? Rogo a Sintique, né? As duas não estavam no mesmo banco, né? Não estavam no mesmo lugar. Que pensem concordemente no Senhor. A ti, e a situação era tão complicada entre elas, que Paulo fala assim, a ti, fiel companheiro de jugo, não sabemos quem é exatamente, às vezes é um jogo de palavras que pode ser uma pessoa aqui. Peço a ti, companheiro de jugo, também peço que os auxilies. A situação era tão meio complicada que elas sozinhas não estavam conseguindo chegar no acordo. Precisava dessa ajuda, desse companheiro. Evódia, senta aqui. Sintique, senta aqui. Qual que é o problema? Qual que é a situação? O que a Bíblia diz? Vamos negociar. O que você abre mão? Porque precisava de um facilitador na resolução do conflito. Paulo pede isso. E olha só, Paulo elogia as irmãs. Eram servas, dedicadas, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Olha o currículo dessas mulheres.
eram servas, eram crentes, porque os nomes estão no livro da vida. Se esforçaram com Paulo, se uniram a Paulo. E olhe, Paulo podia ser um cara que você talvez não quisesse associar, porque você podia também ser jogado na prisão, ser perseguido, ser espancado. Mas elas se uniram a ele. Juntos, combateram em favor do Evangelho, com Clemente, cooperadores meus. Mas elas estão em conflito. Mesmo irmãs dedicadas, ou irmãos dedicados, servos de Deus, podem ter os seus momentos de conflito. Mas precisam resolver, precisam tratar. E aí, como o Ed me falou que podia ser 2 horas, né? Podia sim, não. Eu queria aprofundar um pouquinho mais esse tema. Eu vim lá da Itália, é longe, né? Tem que aproveitar bem a viagem. Não vim do Brasil, meio caminho, pelo menos, né? Irmãos, tem um gráfico que é bem interessante a gente olhar, que foi desenvolvido por um cara chamado Ken Sand, na verdade. Ele escreveu um livro chamado Pacificadores. E alguém já viu isso? Eu não vou entrar em detalhes, todos, mas ele faz uma boa divisão, dizendo assim, olha, há 3 possíveis reações diante de um conflito que podemos ter. Primeira, reações de fuga. A gente faz o quê? É uma falsa paz. A gente pode negar que tem um conflito. Não é nada, não, é pouca coisa, não, é besteira, não. Não, está lá. Está difícil, está trazendo uma dificuldade, precisamos conversar. Ou fuga, que é realmente fugir da pessoa, fugir do relacionamento, ser indiferente, fechar a cara, calar a boca. Está fugindo de tratar. Ou pior situação é quando envolve um suicídio, que é uma situação assim, bem gritante, bem assim, tragédia que pode acontecer. São falsas paz. O outro lado são as reações de ataque. Pessoa que gosta de uma briguinha. Já viu aquela pessoa que viu uma briguinha? Você era assim na escola? Hein, Júlio? Viu uma briga lá? Não sei quem está batendo e quem está apanhando. Me ajuda aqui. É isso aí. Gosta de uma briguinha. As reações de ataque, que é a quebra da paz. Aí você pode cair na agressão, seja ela verbal, seja ela física, palavras ou ações que agridem com quem você tem um conflito, ou um litígio, seja, pessoa... Eu me lembro uma situação que eu tinha 2 irmãos na minha frente, 2 irmãos mais velhos do que eu, empresários, né, cabelo branco, conversando comigo, um pastor jovem, porque um prometeu um serviço, o outro disse que não cumpriu, o outro falou que pagou, mas não pagou. Tinha 2 marmanjos e estava ameaçando abrir um processo um contra o outro. Eu falei, meu Deus, vocês são crentes? Será que dá para a gente resolver isso? E graças a Deus resolveram. Ou o homicídio, que é uma situação da tragédia do extremo. Né? Então, ele coloca a proposta das respostas da pacificação. Primeiro, a tolerância. Há um certo nível de ofensa que eu posso tolerar. Por exemplo, alguém tomou meu lugar na frente da fila. Eu preciso arrumar briga? Vale a pena. Né? Alguém mexendo numa coisa que deixei de um certo jeito. Sabe? Em casa, trabalho, algumas situações que eu posso deixar para lá. Não vale a pena. Senão eu fico toda coisinha, brigando, né? Reclamando, exigindo, vai criar muita dificuldade. Eu posso a reconciliação, que é reconhecer, que é conversar, que é admitir, que é perdoar, que é dar o perdão. Precisamos conversar e se reconciliar, principalmente quando há arrependimento. Nós podemos... O perdão é uma iniciativa sua, né, da pessoa. A reconciliação precisa das 2 partes. 2 partes estão em conflito. Se uma parte não quer ter reconciliação, não vai haver reconciliação. Mas o perdão você pode ser a sua parte, independente da outra parte. Estão comigo? Se a outra parte não houver disposição, arrependimento, dificilmente vai haver reconciliação. Mas o perdão você pode. Então, a reconciliação é um alvo, é um desejo. A negociação, às vezes, envolve dinheiro, às vezes
tempo, envolve alguma situação que precisa negociar. Olha, eu vou pagar em você a dívida em 3 vezes, pode ser? Olha, eu vou devolver. Olha, muitas vezes há a necessidade de restituir. A mediação, às vezes as pessoas, as partes em conflito, não conseguem resolver sem que alguém sente junto com as pessoas, não necessariamente para arbitrar, você está certo, você está errado, mas para ser uma testemunha presente, para que a conversa aconteça e tente chegar a algum tipo de solução. Ou a arbitragem, no caso, você convida alguém para realmente ouvir o caso e julgar a situação. E aqui não é o juiz, né, da sociedade, mas é entre a igreja, às vezes acontece isso. Ou a disciplina, quando muitas vezes algum princípio bíblico foi quebrado e realmente precisa haver alguma disciplina. Mas fato é, meus irmãos, que esses 2 extremos são extremos que não farão muito bem para nós quando estamos em conflito, que é reações de fuga, não quero saber, não vamos conversar, tudo bem, vamos empurrando com a barriga, ou partir para a agressão, para o ataque, que vai gerar ainda mais situações ainda mais problemáticas. Nós precisamos ficar no meio e encontrar qual desses pontos é a situação, é a melhor reação para aquela situação de conflito. Os irmãos estão comigo? Por isso tem alguns princípios para a resolução do conflito, mas eu vou pular. Vocês me convidam outro dia, eu venho aqui para falar sobre isso. Vocês querem ver isso aqui? Está tarde? Minha esposa olha para mim e diz assim, não sei, marido, está muito tarde. Teve um conflito? Eu vou só mencionar, depois a gente pode. Teve um conflito? Vamos aproveitar para a causa de Cristo. Alguém vai conhecer Jesus? Alguém vai crescer na fé? Alguém vai se arrepender? Tem um conflito, como que isso pode ser? Porque Deus é capaz de, do ruim, do mal, da tragédia, trazer coisa boa. Então, teve um conflito, como é que a gente pode aproveitar isso para a causa de Cristo, para o bem que Cristo quer fazer? Segundo lugar, avaliar honestamente, admitir humildemente a minha parte pessoal nisso. A minha tendência, não sei se é a sua, é o quê? Rogério, você, cara, olha, eu estou vendo atrás, estou vendo o cisco no teu olho, está vendo? Tá vendo o cisco aí? E eu tenho o quê no meu? Uma trave enorme. Né? Então, eu preciso da graça de Deus para dizer assim, tira primeiro, Jesus falou, a trave do teu olho e verás claramente para ajudar o teu irmão a ver o cisco. Jesus não está tirando de nós a responsabilidade, a oportunidade de ajudar outros a ver os seus defeitos, erros e fracassos e pecados. Mas o problema é quando eu vejo do outro, mas não estou disposto a ver o meu próprio defeito. Então, eu preciso desse segundo passo. Estou em conflito? Como é que eu posso me aproximar da pessoa com quem se tem um conflito visando a reconciliação? Ah, eu só vou se vier conversar comigo. E olha, se vier de joelho ainda. Como é que eu posso, Senhor, me ajuda, do que depender de mim, sem humildade, e dizer assim, esposa, marido, filho, pai, irmão, patrão, colega, nós precisamos conversar. Tem uma situação aqui, nós precisamos conversar. Como é que eu posso me aproximar para tentar buscar essa reconciliação, esse tratamento? Aplicar o perdão como Cristo perdoa. Porque se eu sou ofendido, Senhor, como é que eu posso perdoar? Eu usufruí do teu perdão e agora Deus fala, perdoe como Cristo, como Deus em Cristo os perdoou. Efésios 4:32. Como é que eu posso perdoar? E perdoar não é negar o pecado. Não foi nada, foi. É pecado. Foi errado. Deus vai lidar com isso. Tem as consequências. Mas eu posso... Porque perdão nada mais é do que eu tiro de mim o direito que eu acho que eu tenho de punir o ofensor, desculpa. Eu abro mão do direito que eu acho que eu tenho de punir o ofensor. É Deus que é o juiz. Então, eu paro de jogar veneno no meu próprio sangue, porque não adianta a amargura, o rancor contra aquela pessoa, porque ela fez aquilo. Eu me libero disso, eu liberto a pessoa, ela vai se ver com Deus, caso ela não se arrependa. Ou eu também preciso pedir perdão, quando, no caso, eu sou ofensor. E, por fim, acertar o conflito com justiça é quando envolve algum tipo de pagamento por dívida, restituição, alguma situação em que é preciso negociar para achar a justiça, achar a maneira como resolver aquela situação.
Ken Sande diz que a Bíblia ensina que devemos ver o conflito não como um inconveniente, nem como uma ocasião para impor a nossa vontade aos outros, mas sim como uma oportunidade para demonstrar o amor e o poder de Deus nas nossas vidas. É só pela graça de Deus, mas é possível. Então a pergunta para você e para mim é, atualmente, você tem algum conflito não resolvido? Quais são as atitudes e as ações necessárias para que você resolva isso? Desculpa, está errado aí, né? Para que você resolva isso. Você tem, assim, claramente, tem alguma situação que precisamos conversar, precisamos tratar, precisamos buscar uma maneira de como ter um consenso. Talvez não vai mudar necessariamente a opinião, porque aquilo não é questão de certo e errado, mas como é que, mesmo com opinião diferente, a gente vive em paz, a gente tem um consenso, ou não, há uma questão de certo e errado, enfim, eu não sei qual é a situação, mas fato é que nós somos chamados a vivermos em unidade. E essa unidade só é possível em Cristo Jesus. Você está com a sua Bíblia aberta? Se você continua em Filipenses, estão comigo? No capítulo 2, Paulo fala, continuando esse mesmo tema da unidade, capítulo 2 de Filipenses, eu falei Efésios? Não, Filipenses, capítulo 2. Se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão de espírito, se há algo profundo afeto, sentimento de compaixão, então complete a minha alegria. Olha o que Paulo fala. Tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade. Muitos conflitos acontecem porque a gente quer fazer as coisas por interesse pessoal ou vaidade. A gente quer que o mundo se volte para nós, que as vontades dos outros se submetam à nossa vontade, e a gente quer muitas vezes prestígio, a gente quer se sentir importante. E isso vai gerar muitos conflitos. O texto fala, não façam nada por interesse pessoal. Porque eu quero assim, eu acho isso melhor, eu tenho uma ideia mais legal. Se a gente se aproxima do convívio da igreja, ou qualquer outro tipo de comunidade, a gente vai causar muito mal-estar, conflito e até destruir relacionamentos. Ele fala assim, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Então, eu me aproximo de alguém, não pensando assim, eu tenho mais nome, eu tenho mais dinheiro, eu tenho mais prestígio, eu falo melhor, eu sou mais inteligente, eu fiz esse estudo, e você se coloca ou se impõe como mais importante. Não! Mas a humildade, o entendimento que sou o que sou pela graça de Deus, e nem preciso ficar dizendo ou querendo impor o que eu sou, mas humildade, considerando os outros superiores a si mesmo. E não só de aparência, de fachada, mas de verdade, de coração, porque a sua segurança e identidade está em Cristo. Você não precisa brigar para você se sentir importante, se fazer importante. Deus já o ama. Deus já te deu a identidade nele. Você não depende dos elogios, do reconhecimento, dos aplausos, dos tapinhas dos outros, para que você se sinta alguém na vida. Em Cristo, Deus o fez filho e filha do Senhor, salvo pelo Senhor, seguro nele. Faz sentido, queridos? O texto continua dizendo assim, olha, não tendo em vista somente seus próprios interesses, mas também os interesses dos outros. Quando você olhar para a igreja de Jesus, quando você olhar para os seus irmãos em Cristo, você se pergunta assim, qual que é o interesse de Deus para nós? Não que é para mim. Às vezes o horário do culto não é o que eu mais prefiro, às vezes a tal situação não é a melhor, mais confortável para mim, mas o que é melhor para o todo? Como é que eu posso cooperar, colocar a minha pecinha no quebra-cabeça para ficar bonito e não ficar encaixando outro jeito no quebra-cabeça? Faz sentido? E aí, Paulo coloca o maior exemplo de todos. Quem foi? Próximo versículo, qual é? O que fala? Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, o mesmo sentimento. E aí ele começa a dizer o Senhor Jesus, que fala que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que devia ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz.
Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Um texto maravilhoso. Mas Paulo começou a falar de Jesus e contar a vida do Senhor Jesus por causa de qual situação? Para mostrar que tem o mesmo sentimento, a atitude do próprio Jesus, que sendo Deus, se tornou ser humano sem pecado, se tornou servo, foi obediente até a morte, e morte de cruz, se sacrificou em nosso lugar, e Deus exaltou. Deus só exalta quem rebaixa. Só cresce com Cristo quem se rebaixa, quem é humilde, quem dobra o joelho, quem é submisso a Ele. Então eu pergunto, tem alguma coisa para resolver? Toma a atitude do Senhor Jesus. Em terceiro e último lugar. Então, primeiro, qual que é mesmo? Primeiro alvo é coerência. Qual é o perigo? A ameaça? A conformação com esse mundo, a comprometimento da nossa fé. Segundo alvo de Deus é cooperação. Qual é a ameaça? Conflito, competição entre nós. E o terceiro e último, eu vou ser mais rápido aqui, eu prometo, é coragem. E qual é a ameaça? A covardia. O que diz o texto bíblico? E que nada estáis, estou no capítulo 1, voltei lá, e que nada estáis o quê? Intimidados, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários. Intimidação aqui é uma palavra muito forte, é alguém que tem força, mas diante de uma ameaça, tem medo, e retrai, e se intimida. Ela foi usada, por exemplo, essa palavra para se referir a cavalos assustados. Que vocês não sejam intimidados, encurralados pelos adversários. Quem são os adversários? Talvez Paulo esteja pensando nos falsos mestres itinerantes que passavam nas igrejas. No capítulo 3 ele fala um pouquinho sobre isso, chama de cães. Gente que vem e quer impor o que é contrário às Escrituras. Ou qualquer realidade que é contrária a Deus e à fé. Então, eu não sei quanto a você, se eu estou num ambiente em que demonstrar a minha fé é um ambiente ameaçador para mim, alguém pode apontar o dedo, alguém pode zombar de mim, me hostilizar, me rejeitar, eu tendo a me calar, eu tendo a me intimidar, sim ou não? Mas aqui o texto está dizendo para nós, Paulo fala assim, olha, não fiquem intimidados. O que para eles, os adversários, é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isso da parte de Deus. O fato de vocês viverem a fé e enfrentar resistências e perseguição é demonstração de que vocês são salvos. E é a demonstração de que Deus vai julgar essas pessoas, porque por detrás dessas pessoas pode ter o inimigo, Satanás, que se volta contra Deus e que se volta contra a igreja, contra o povo de Deus. E nós vamos enfrentar isso. E ele fala assim, porque vocês, versículo 29, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele. Nós vamos enfrentar muitas vezes sofrimento na vida. Ficamos doentes, perdemos o emprego, alguém se volta contra nós, uma acusação, uma fofoca, podemos ter um câncer, um ente querido morre repentinamente. Temos sofrimentos comuns, mas aqui está falando de sofrimento por causa de Cristo, por causa da sua fé. Então, o perigo aqui para mim, para você e para vocês como igreja é serem intimidados, ao invés de serem ousados e corajosos no Senhor, a demonstrar sua fé. Você crê no Senhor Jesus e paga o preço em qualquer ambiente. No seu trabalho, você não negocia a sua ética. Você não se rebaixa aquilo que é contrário às Escrituras. Você pode perder emprego, você pode perder dinheiro, você pode perder até amigo, mas você não perde sua fé. Você não perde seu compromisso com o Senhor Jesus. Você não é insensato e já sai brigando. Você precisa ter a sabedoria de pensar como é que eu vou ficar firme na minha fé, na verdade de Deus, diante desse ambiente hostil à minha fé e à verdade de Deus. Porque a tendência é se intimidar, se encurralar e negociar o inegociável. A verdade, a honestidade, a pureza,
a firmeza, coisas que são inegociáveis. E aqueles irmãos em Filipos tinham os descrentes à volta, tinha a comunidade que podia se voltar contra eles. E Paulo fala assim, não fiquem intimidados. Olha, na verdade, vocês receberam a graça. O privilégio não é só crer em Jesus, o privilégio também é sofrer por Jesus. Meu Deus, já pensou nisso? Lembra dos apóstolos, quando apanharam? Ou foram ameaçados? Eles saíram alegres, porque haviam experimentado o privilégio de sofrer por causa de Jesus. Vocês estão num ambiente difícil. Vocês estão num ambiente, aqui no Japão, à sua volta, de muita hostilidade à fé evangélica, de hostilidade a muitos valores que são contrários à sociedade, seja ela muito religiosa, das religiões falsas, que não tem espaço para o Senhor Jesus, ou mesmo materialismo, dinheiro, individualismo, o secularismo que está também na mente das pessoas à sua volta, e dos brasileiros ou estrangeiros que não conhecem a Deus. Mas você que crê em Jesus, nós que cremos em Jesus, somos chamados a não ficarmos intimidados e até sofrer se for necessário. Versículo 30, aí Paulo é humilde de dizer assim, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e que agora estão ouvindo, que continuam a ter. Paulo fala assim, olha, vocês estão compartilhando comigo o que é servir a Deus em ambientes assim. Nós não buscamos o sofrimento, nós não buscamos hostilidade, mas quando vivemos nossa fé, podemos enfrentar isso. Não precisamos fugir e nem temer, mas Deus vai dar graça. E Paulo fala assim, olha, vocês viram isso quando estive com vocês? E vocês estão ouvindo, porque Paulo está preso ao escrever essa carta. Vocês também podem participar. Não é um privilégio só do apóstolo, não é um privilégio só dos super-heróis da fé, é um privilégio de qualquer crente que segue Jesus com fidelidade, pela graça de Deus. Portanto, eu pergunto, você se deixa intimidar diante de uma possível posição por causa do seu compromisso e viver uma vida coerente, primeiro ponto, com o Evangelho de Jesus? Que Deus dê graça a você, que Deus dê graça a mim. Eu não estou no seu sapato, eu não estou no seu dia a dia, eu não estou na sua situação, você não está na minha. Deus tem graça, Deus não permite provas que nós não podemos suportar, pelo contrário, nos dará graça para enfrentar. Mas hoje, a palavra de Deus dizendo para você, olha, não se intimide, não negocie a sua fé, se você crê em mim, viva com coerência. E Deus, aquelas pessoas que podem hoje te hostilizar, te zombar, te acusar falsamente, amanhã podem ser seus irmãos e suas irmãs em Cristo. Amém? Portanto, recapitulação, quais são os alvos de Deus? Vamos ler juntos? Os alvos de Deus são, primeiro, coerência, viver de modo digno do Evangelho. Qual é a ameaça? A gente se conformar com o mundo à nossa volta que não tem lugar para temer a Deus. Segundo é cooperação. Então, nós cremos em Jesus, estamos numa igreja, como é que nós podemos cooperar? Buscar os interesses dos outros, e não os meus interesses. Mas qual é o perigo? O conflito, a competição entre nós e que desgasta, pode até destruir. Precisamos adotar o exemplo humilde do Senhor Jesus. Quando vier conflitos, vamos tratar com sabedoria. Vamos buscar a palavra de Deus para nós lidarmos com isso. Terceiro lugar, o alvo é coragem. O perigo é a covardia da gente se render